8h11 da noite. Sandhaven Memorial Hospital. Um capitão dos SEALs estava deitado na maca, o braço pálido e inchado, e perdendo o fluxo sanguíneo rapidamente. 2 cirurgiões pairavam sobre ele discutindo em vozes baixas e sombrias. A circulação acabou, sussurrou um. Talvez tenhamos que amputar. O capitão cerrava a mandíbula até vê-la. Uma enfermeira novata entrou silenciosamente carregando uma bandeja de medicamentos, jovem loira de fala suave, do tipo que todos ignoravam. Os cirurgiões nem perceberam sua presença, mas o capitão congelou. Então, para o choque de todos, ele levantou a mão boa e a saudou. Senhora, murmurou a voz trêmula. Você salvou minha vida uma vez no Iraque. Não deixe que tirem meu braço. A sala ficou em silêncio. Ela tentou recuar. Não, eu não sou mais essa pessoa. Mas o capitão prendeu os olhos nos dela. Corman, por favor. Você é a única aqui que sabe como consertar isso. O cirurgião zombou. Uma enfermeira. Isso é impossível. Ela olhou para o braço morrendo, para a artéria colapsando, para a memória que havia enterrado. Então disse baixinho. Me dê 3 minutos. E o que ela fez em seguida, nenhum hospital civil jamais tinha visto. Antes de começarmos, tire 2 segundos para comentar de onde você está assistindo e se inscrever. Seu apoio mantém essas histórias vivas. Certo, vamos lá. 8h06 da noite. St. Haven General Hospital. O pronto-socorro estava estranhamente barulhento para uma noite de terça-feira. Residentes corriam, enfermeiros, apressavam-se, alarmes soavam, e macas lotavam todos os cantos da ala de trauma. Ninguém notou os paramédicos trazendo mais um paciente até verem o uniforme. Um capitão dos Navy SEALs, alto, musculoso, mandíbula travada, rosto sem cor. O braço esquerdo preso ao peito com bandagens improvisadas, encharcadas de sangue escurecido. Um acidente de treinamento, disseram. Braço quebrado com grave comprometimento vascular. Possível amputação. 2 residentes arfaram. Um sussurrou. Nunca vi um braço tão inchado. O cirurgião de trauma de plantão, Dr. Rowan Hale, o melhor da região, avançou com aquela confiança fria que cirurgiões usam como armadura. Levem para a baia 4, ordenou Hale. Preparem para a amputação cirúrgica. Ele vai perder o membro. O capitão SEAL não se mexeu, mas sua mandíbula apertou o suficiente para mostrar dor. Ele segurou a lateral da maca, respirando em rajadas curtas e controladas como soldados fazem quando se recusam a mostrar fraqueza. Ele é um lutador, comentou um residente. Não corrigiu Dr. Hale. Ele é um homem prestes a perder um braço. Empurraram-no para a baia 4 cortinas semi-abertas, luz fluorescente, refletindo em bandejas metálicas. Uma enfermeira leu os sinais vitais à voz trêmula. O capitão fechou os olhos, engolindo em seco, respirando com estabilidade forçada. Os residentes se reuniram ao redor animados para ver o cirurgião trabalhar. Então a cortina se mexeu. Uma jovem entrou silenciosamente, quase despercebida. Enfermeira novata. Cabelo loiro claro preso em um coque baixo. Scrubs azuis ligeiramente grandes demais. Prancheta presa no braço. Olhos suaves, postura tímida. A garota que todos ignoravam. O crachá dizia, enfermeira Ellie Carter. O que você está fazendo aqui? Disparou Dr. Hale. Esta baia é restrita. Estamos preparando cirurgia. Ela congelou no meio do passo. Eu só fui enviada para trazer o kit de injeção. Alguns residentes riram baixinho. Claro, a novata está perdida, murmurou alguém. Mas o capitão SEAL abriu os olhos ao som da voz dela e tudo nele parou. Ele piscou, encarou, focou. De repente tentou se sentar, a dor rasgando seu rosto, mas ele forçou o movimento. Até o Dr. Hale recuou em choque quando o capitão levou a mão boa à testa e a saudou. Sério, perfeito, sem hesitação. Uma saudação carregada de história. A sala ficou muda. Até as máquinas pareceram ficar mais silenciosas. O rosto da enfermeira novata empalideceu. Senhor, por favor, não faça isso. Vai se machucar.
Você, respirou o capitão Seal, a voz falhando. Eu sabia. Eu sabia que não estava imaginando. Carter Foxglove. É você mesmo. Um residente franziu a testa. Foxglove. Outro sussurrou. É um codinome. A enfermeira Carter recuou abalada, a garganta fechando as mãos, tremendo levemente. Eu não sou mais ela, murmurou. Mas o capitão não ouviu. Os olhos dele queimavam com uma mistura de dor, respeito e algo como gratidão. Você salvou minha vida no Iraque, disse ele. Ferimento no peito, emboscada na rota Ambar. Você me carregou quando os outros... Ele engoliu seco. Você me levou para casa. Os residentes congelaram. A confiança do cirurgião rachou. Até os monitores pareciam pulsar mais devagar. A enfermeira Carter desviou o olhar bruscamente. Por favor. Eu não faço mais isso. Hale pigarreou tentando retomar o controle da situação. Senhorita Carter, seja qual for seu passado, este é um caso cirúrgico. O membro está perdido. Estamos preparando a amputação. A cabeça dela virou na direção das imagens na tela e algo dentro dela mudou. A postura tímida desapareceu, seus olhos se aguçaram e sua respiração se estabilizou. A enfermeira novata de voz suave foi substituída por algo mais frio, treinado, disciplinado. Por que amputar? Ela perguntou calmamente. Hale zombou. Porque a artéria radial colapsou, a circulação acabou. A necrose tecidual está a minutos de acontecer. Isso não é caso para uma enfermeira. Ela deu um passo à frente, mas a pressão do compartimento parece reversível. Não é. É sim, disse ela, a voz repentinamente firme. Sim, é. Hale cruzou os braços. Você acha que sabe mais do que eu? O capitão Seal soltou um suspiro de dor. Deixe ela tentar, disse ele entre os dentes. Se alguém pode salvar meu braço, é ela. Hale virou-se para ele. Capitão, com todo o respeito, ela é uma enfermeira novata. Não é qualificada para... Mas Carter não estava ouvindo. Ela se inclinou sobre o braço ferido, os dedos movendo-se com uma precisão que nenhuma novata deveria ter. Ela pressionou os compartimentos musculares, analisando a pressão, a direção do inchaço e mapeando o colapso vascular apenas com o toque. Senhor, disse ela a Hale, isso não é necrose. É espasmo arterial tardio com colapso causado pelo impacto do trauma. Os fragmentos estão comprimindo a bainha, não a seccionando. Hale abriu a boca e depois fechou. Os residentes piscavam confusos, porque nenhum deles jamais ouvira esses termos fora de tendas de medicina de combate. O que isso significa? Perguntou um residente. Carter ergueu o olhar calma e segura. Significa que não vamos amputar. O capitão Seal soltou um suspiro de alívio, segurando o pulso dela em gratidão. Eu disse, sussurrou ele. Foxglove sempre salva os seus. Pare de me chamar assim, murmurou ela. Hale apertou a mandíbula. Mesmo que você esteja certa, nenhum hospital civil faz esse tipo de estabilização. Ela hesitou e então disse algo baixinho que congelou a sala de novo. Eu faço. Hale a encarou. Você está dizendo que conhece uma técnica que nem é legal fora de zonas de combate. Estou dizendo. Respondeu suavemente que ele vai perder o braço se esperarmos você preparar o centro cirúrgico. O capitão Seal assentiu, os olhos fixos nela. Por favor, disse ele. Apenas tente. Ela fechou os olhos por um momento. A respiração tremeu enquanto memórias indesejadas ressurgiam, sangue e poeira, seu parceiro morrendo em seus braços, suas mãos falhando, sua voz implorando para ele não ir. Mas ela abriu os olhos novamente, firme e focada. Certo, sussurrou. Eu vou fazer. Os residentes recuaram instintivamente, como se estivessem prestes a testemunhar algo sagrado. Carter pegou o kit estéril, higienizou-se, colocou as luvas e se posicionou ao lado do capitão Seal. Pressione a seção proximal, ordenou. Hale piscou. O quê? Se quiser ajudar, disse ela de forma uniforme, segure a pressão. Agora.
Ninguém jamais a ouvira dar uma ordem antes. Hale obedeceu. Ela trabalhou rápido, controlada, confiante, as mãos movendo-se como as de alguém que já fizera aquilo centenas de vezes sob fogo inimigo. Ela executou uma manobra de liberação de estabilização que nenhum dos residentes reconheceu algo ensinado, apenas em programas de elite para médicos de combate. O capitão Seal cerrou a mandíbula ofegante, mas então os dedos dele se moveram. Depois, outra vez. E lentamente, o fluxo sanguíneo voltou. A cor regressou à mão. Um residente sussurrou. O que? O que ela acabou de fazer? Hale olhava como se estivesse vendo um milagre. E a enfermeira Carter deu um passo atrás, o peito subindo e descendo os olhos, enevoados por memórias que ela não conseguia evitar. Está feito, sussurrou. Ele está estável. Respirou o capitão Seal em alívio, lágrimas surgindo. Foxglove, você me salvou de novo. A enfermeira novata engoliu em seco. Eu disse, sussurrou. Eu não sou mais ela. Mas antes que alguém pudesse dizer algo, uma voz atrás da cortina disse. Na verdade, precisamos conversar sobre isso. Carter virou-se lentamente e congelou. Ali estava alguém que ela nunca esperou ver novamente. Alguém que sabia exatamente quem ela tinha sido e por que deixara o exército para sempre. Quando a cortina se fechou atrás deles, o ambiente mudou. O burburinho do lado de fora desapareceu. As luzes fluorescentes zumbiam acima. O capitão Seal sentou-se apoiando o braço inchado, os olhos fixos na enfermeira novata, como se ela fosse um fantasma arrancado das areias do deserto. Emma Hayes manteve o olhar no carrinho de suprimentos. Pegou luvas, lenços com álcool, kits estéreis, qualquer coisa para evitar olhar para ele. Emma disse o capitão Cole com suavidade. Ela congelou. Ele não dissera seu nome como uma pergunta, dissera como uma lembrança. Mas ela continuou preparando a bandeja de injeção fingindo não ouvir. Se ela deixasse que ele falasse, que ele lembrasse, que ele trouxesse o passado para dentro daquela sala, tudo o que ela reconstruíra nos últimos 7 anos iria ruir novamente. Tudo o que ela havia reconstruído nos últimos 7 anos estava prestes a se partir novamente. Você não precisa fazer isso, murmurou. Estou aqui apenas para aplicar o antibiótico e ir embora. Ele soltou um suspiro lento carregado de um peso que ninguém naquele hospital seria capaz de compreender. Eu sei quem você é, sussurrou. As mãos dela tremeram por um breve segundo, mas ela não se virou. Você não deveria saber, disse. Essa vida acabou. Deixe-a continuar assim. Atrás deles, o Dr. Kellen permanecia junto ao computador, registrando notas de propósito alto, o suficiente para que todos ouvissem. Ainda irritado por uma novata ter sido autorizada a entrar na sua baia de trauma, ele batucava a caneta na mesa, lançando olhares de irritação velada para Emma. Já terminou? Resmungou. Precisamos nos preparar para a amputação. Quanto mais tempo você ficar aqui, mais tempo perdemos. A mandíbula do capitão Cole enrijeceu. Não vamos amputar. Você não tem direito de decidir. Você é o paciente, retrucou o Dr. Kellen. Eu sou o cirurgião. Emma deu um passo à frente, lenta, silenciosa, mas com aquela calma estranha que sempre carregava. Senhor, a perfusão do seu paciente está diminuindo. A janela está se fechando. Doutor, Kellen lançou-lhe um olhar cortante. Obrigada, enfermeira. Eu sei fazer meu trabalho. Mas o capitão Cole não estava ouvindo o cirurgião. Só ouvia a ela. Você se lembra de Fallujah? Perguntou. A respiração de Emma falhou. Ela fechou os olhos por um segundo, talvez 2. A lembrança não era uma imagem isolada. Era uma enxurrada. Estilhaços cortando o ar, tempestades de areia, engolindo o céu, seu parceiro Aaron, caindo bem diante dela. E o som que jamais esqueceria, um tiro rasgando o calor como uma lâmina. Quando abriu os olhos novamente, tudo no seu rosto havia mudado. Sim, sussurrou. Foi nesse instante que o Dr. Kellen finalmente a olhou de verdade.
Havia algo na sua postura que ele nunca vira em uma novata, algo controlado, treinado militar, mas ele afastou esse pensamento rapidamente. Capitão, eu sei que você está emocional, mas esta enfermeira não é qualificada para nada, além de me entregar instrumentos. O capitão Cole ergueu lentamente a mão ilesa e a saudou. A mandíbula de Kellen caiu. A enfermeira Hayes salvou minha vida, disse Cole a voz firme. Ela me arrastou por quase 1 quilômetro sob fogo inimigo com uma bala no meu pulmão. Se existe alguém neste hospital em quem eu confio mais do que em você, seus olhos se moveram frios e nítidos para o cirurgião, é nela. O coração de Emma despencou. Era exatamente isso que ela temia: reconhecimento, memória, exposição. Ela manteve a voz baixa. Capitão, isso foi há muito tempo. E você ainda é ela, respondeu ele. O Dr. Kellen bateu o prontuário com força. Chega! Isso é absurdo! Enfermeira Hayes, afaste-se do paciente. Mas o capitão Cole não permitiu. Emma murmurou. Olhe para o meu braço. Ela olhou. A pele ao redor do bíceps estava ficando roxa. O pulso no punho era fraco, quase inexistente. A mão já estava mais fria do que deveria. Síndrome compartimental. Pressão esmagadora, sem fluxo sanguíneo. Se não restaurassem a circulação em minutos, o braço estaria perdido. O que você vê? Ele perguntou baixinho. Emma engoliu em seco. Ela viu tudo, coisas que ninguém mais naquela sala jamais reconheceria. Bloqueio de pressão, sussurrou. Estrangulamento vascular. A fasciotomia do antebraço foi feita errado. O Dr. Kellen ficou rígido. Como é? Emma não recuou. O corte anterior não foi profundo o suficiente. O sangue está preso. Se amputar agora, vai amputar um membro que pode ser salvo. Kellen bufou. Você está adivinhando. Ela não está, disse o capitão Cole com firmeza. Emma balançou a cabeça com força. Não diga isso. Por que desafiou ele? Você me salvou uma vez. Salve-me de novo. Os olhos dela vacilaram, não para o cirurgião nem para o ferimento, mas para algum lugar distante. Um rosto que ela nunca veria novamente. Seu parceiro? O homem que ela não conseguiu salvar, o motivo pelo qual deixara o exército. Isto é diferente, sussurrou. Não disse Cole suavemente. É igual. Alguém vai perder a vida ou o braço se você não agir. E eu sei que você consegue. A respiração dela tremeu. Kellen levantou as mãos frustrado. Isso é ridículo. Não temos tempo para sentimentalismos. Então algo aconteceu, algo que ele não esperava. Emma se moveu. Não rápido, não alto, mas com propósito. Ela pegou o kit estéril e o abriu com precisão treinada. Seu corpo assumiu aquela postura, a postura que apenas médicos de combate usavam quando estavam a segundos de perder um soldado. O rosto de Kellen se retorceu. O que você pensa que está fazendo? Emma não olhou para ele. Senhor? Disse com calma: seu paciente tem um pulso radial colapsando, marmoreio nos dedos e um bloqueio vascular a segundos de sofrer dano irreversível. Se você amputar agora, vai amputar um membro que pode ser salvo. Essa é a minha decisão. Ele rosnou. Não, ela disse baixinho. É a decisão médica correta. O capitão Cole a observava com algo que já não era medo. Era respeito. Emma colocou os dedos suavemente ao longo do braço dele, sentindo a linha do pulso. Ali sussurrou. Está preso sob a fáscia. Como você sabe? Exigiu o Dr. Kellen. Ela finalmente olhou para ele. Eu já aliviei essa pressão 2 vezes em campo. O cirurgião recuou. Você. Em campo, Emma não piscou. Sob fogo. A sala ficou em silêncio. Então o cirurgião disse exatamente o que ela sabia que ele diria. Eu não vou autorizar isso. Emma sabia. Ela também sabia o que viria a seguir. O capitão Cole ergueu o queixo. Eu autorizo. Você não pode, gaguejou o Dr. Kellen. Cole o interrompeu. É meu braço, minha decisão e eu escolho ela. Emma inspirou lentamente, estabilizando as mãos, estabilizando o coração.
Nenhuma enfermeira civil deveria conhecer essa técnica, disse Kellen. Nenhuma enfermeira civil conhece, respondeu Cole. Emma encontrou os olhos do cirurgião finalmente abertamente. Afaste-se, disse ela em voz baixa. Kellen hesitou. Cole não. Faça Emma. Os dedos dela apertaram o bisturi. Ela murmurou quase para si mesma. Por favor, não me faça lembrar disso. Mas era tarde demais. Seu passado já estava desperto. Ela fez a primeira incisão. O Dr. Kellen engasgou. Não, isso está errado. Emma não parou. Ela abriu a face ao longo do vaso preso do jeito dos médicos de combate, desafiando todo o protocolo civil existente. Por 4 segundos, nada aconteceu. Então o fluxo sanguíneo explodiu. A cor voltou à mão. O capitão Cole soltou um suspiro, o alívio atravessando-o como uma onda. Emma recuou tremendo. A sala ficou em silêncio. O rosto do Dr. Kellen empalideceu. O capitão Cole sussurrou uma palavra. Valkyrie. Emma virou-se na mesma hora. Eu não sou mais ela, mas sua voz falhou. Kellen olhou de um para o outro atônito. Quem é você, Emma? Não respondeu. Caminhou até a porta lenta, silenciosa, deixando a sala em total incredulidade. Mas antes que chegasse lá, uma voz atrás dela a congelou. Espere! Ela parou. O capitão Cole falou suavemente. Emma, há algo que preciso te contar. O sangue dela gelou, e quando se virou, ele não olhava para o ferimento, nem para a bandeja, nem para o cirurgião. Ele a olhava com algo mais profundo, mais perigoso, algo para o qual ela não estava pronta. É sobre o Iraque, ele sussurrou, e sobre o dia em que você acha que falhou. O peito de Emma se apertou. Seus dedos se fecharam em punhos. O passado que ela tentou enterrar não tinha terminado com ela. Nem de longe. A equipe cirúrgica se dispersou pelo corredor, como uma maré recuando após uma tempestade carregando tablets, formulários e preocupações que ecoavam por todo o setor ortopédico. Mas Ava permaneceu parada. Encostou-se na parede do lado de fora da sala de recuperação 4, fixando o olhar nos azulejos, exatamente com a expressão que usara naquela noite no Iraque, calma na superfície quebrada por dentro. A diferença era que agora ela não segurava um rifle, segurava um prancheta. Lá dentro, o capitão Cole Harrison descansava com o braço finalmente enfaixado, estabilizado e salvo por ela. A mesma coisa que o cirurgião queria cortar fora, ela recuperara com uma manobra que nenhum médico civil ousaria tentar. Os médicos responsáveis saíram da sala cochichando, tentando entender como uma enfermeira e uma novata revertera algo que eles já haviam declarado sem solução. O Dr. Vargas, o cirurgião sênior, passou por ela pausando tempo suficiente apenas para evitar contato visual. Você ultrapassou seu papel hoje, murmurou. Ela assentiu. Sim, senhor. Ele hesitou algo incomum para ele e completou. Mas você também salvou o braço dele, e talvez a carreira dele. Então saiu. Ela soltou um suspiro trêmulo, pressionando seu polegar contra o crachá. Esperava uma repreensão ou elogios, ou qualquer coisa, mas principalmente esperava silêncio. Era o que conhecia, o que aceitara. Uma enfermeira quieta em um mundo barulhento. A porta se abriu. O capitão Harrison saiu ainda de avental hospitalar, o braço apoiado na tipóia que ela havia recolocado no lugar. A outra mão apoiava-se no batente da porta enquanto ele se equilibrava. Ava disse suavemente. Ela congelou pela primeira vez naquela noite. A voz dele não era a de um paciente, não era a voz de um estranho. Era a voz de um homem que já havia agonizado ao seu lado deitado no chão de terra. Não ela sussurrou. Aqui não. Mas ele não se aproximou. Apenas estudou seu rosto do mesmo jeito que fizera no Iraque, sangue se acumulando sob os 2 poeira grudada nos uniformes e as mãos dela lutando desesperadamente para mantê-lo vivo, depois que um tiro de franco-atirador atravessara sua placa torácica. Você ainda usa a plaqueta? Ele perguntou. A mandíbula dela se contraiu. Há quanto tempo você sabe desviou?
Desde que você entrou, disse ele levantando a mão boa em uma saudação perfeita. Lenta, deliberada, profundamente respeitosa. A mesma saudação que ele lhe dera quando acordou no hospital de campanha com ela ao seu lado. Ela não retribuiu, não conseguia. A garganta se fechou com força. Uma enfermeira que passava ofegou baixinho, parando no meio do passo ao perceber o que estava acontecendo. Um capitão dos Navy SEAL, saudando uma enfermeira novata. Um médico espiou pela esquina. Um técnico respiratório congelou com o carrinho. Até um faxineiro parou com o esfregão a meio caminho do chão. O corredor inteiro pareceu prender a respiração. Ava, disse ele novamente, abaixando o braço. Você salvou minha vida hoje. De novo. Ela olhou além dele, diretamente para a sala de espera vazia. Você deveria descansar, Ava. A voz dele suavizou. Eu me lembro de mais do que você imagina. Os dedos dela tremeram em torno da prancheta. Então veio a primeira reviravolta silenciosa. Seu parceiro, ele disse. Aquele que você perdeu. Ele era meu operador de rádio. Você nunca soube que eu vi o que aconteceu. Os olhos de Ava se fecharam imediatamente. Ninguém jamais mencionara aquele dia em voz alta. Não em 3 anos. Não na terapia. Não na vida civil. Nem mesmo em sua própria mente. Ela tentou enterrá-lo sob turnos, rotinas, novos uniformes e novas identidades. Harrison mudou o peso do corpo. Você está fugindo, disse ele. Mas não precisa mais fugir. Ela abriu os olhos. Pare, murmurou sem raiva, só medo. Ele deu um passo à frente, cuidadoso para não tocá-la. Você salvou minha vida naquela época. Salvou meu braço hoje. E eu ainda não te agradeci por nenhum dos dois. Você agradeceu, ela disse, a voz quase inexistente. Você me saudou antes de te levarem para a evacuação. Ele balançou a cabeça. Aquilo não foi um agradecimento. Foi respeito. Ele engoliu. Um agradecimento é diferente. No silêncio que se seguiu, as luzes fluorescentes zumbiram suavemente acima deles. O turno da noite estava começando, e a energia do hospital tornava-se mais quieta, lenta, apagada. Ava, murmurou ele. Você não perdeu seu parceiro porque falhou. Você o perdeu porque a guerra é cruel e aleatória. Você salvou todos que podia. O coração dela golpeou com força contra as costelas. Ela deu um passo para o lado segurando o corrimão. Você não entende, disse. Eu congelei. Você não congelou, afirmou ele com absoluta convicção. Você carregou 2 homens depois disso. Você me arrastou por um pátio sob fogo inimigo com sua perna sangrando. Você me protegeu até a extração chegar. Isso não é congelar. Ela balançou a cabeça, as lágrimas ameaçando cair, mas sem cair. Pare de falar como se você estivesse lá. Eu estava, disse ele suavemente. Uma dor profunda e crua atravessou o rosto dela. Ela virou caminhando para o final silencioso do corredor, onde ninguém se importava o suficiente para segui-la. Harrison permaneceu alguns passos atrás, dando espaço, mas não permitindo que ela se afogasse sozinha. Olhe para mim, disse suavemente. Ela não olhou. Quando você foi embora, continuou. Eu entendi o porquê, mas fugir de quem você é não faz o passado desaparecer. Ela parou de andar. Se você continuar enterrando isso, ele disse, vai acabar perdendo a si mesma. Um silêncio longo e trêmulo encheu o corredor deserto. Finalmente ela se virou só o suficiente para que ele pudesse ver seus olhos. E se eu já tiver me perdido, sussurrou. Ele inspirou com força porque essa era a segunda reviravolta. Esse era o ferimento verdadeiro. Não a guerra não, o parceiro não a dispensa, mas a crença de que ela não merecia mais existir. Ava, sua voz se quebrou. Você me salvou de novo hoje. Não porque teve sorte, não porque tropeçou na sala, mas porque você é quem sempre foi. Você é a melhor médica de combate que já conheci. Ela apertou os olhos tentando impedir que as lágrimas caíssem. Você acha que os médicos não perceberam? Ele perguntou.
Acha que eles não sabem que você é extraordinária. Eles vão me demitir. Ela sussurrou. Vão perceber que eu não deveria estar aqui. Você pertence a este lugar, disse ele. Talvez mais do que qualquer um deles. Ela balançou a cabeça. Não. Estou tentando ser outra pessoa agora. Ava, murmurou ele. Você não pode ser outra pessoa. Você é você. A respiração dela estremeceu. Apenas vá descansar, implorou. Por favor. A expressão dele suavizou. Eu vou. Mas antes preciso te dizer uma coisa. Ele deu um passo lento apenas o suficiente para que ela pudesse ver a sinceridade nos olhos dele. Você não falhou, seu parceiro. Os dedos dela congelaram. Ele não morreu por sua causa. A terceira reviravolta veio como uma detonação silenciosa. Harrison sussurrou. Ele morreu salvando você. O corredor girou ao redor dela. Seus joelhos quase cederam. Seu parceiro não havia morrido porque ela não conseguiu salvá-lo. Ele morreu para salvá-la. Ela não conseguia respirar, não conseguia falar. Uma enfermeira no final do corredor lançou um olhar preocupado, percebendo que algo estava errado, mas não interrompeu. Harrison estendeu a mão boa, mas não a tocou. Apenas esperou. Você não sabia, disse ele suavemente. E é por isso que você se puniu por tanto tempo. A voz dela era quase um tremor. Por que ninguém me contou? A expressão de Harrison se entristeceu. Porque às vezes a verdade dói mais que a mentira, e eles acharam que estavam te protegendo. Ela o encarou despedaçada, abalada, se desfazendo por dentro. Ele baixou a voz. Você merece a verdade. E merece paz. Algo dentro dela se partiu, não quebrando, mas se abrindo. Ela conseguiu sussurrar. Eu não sei mais quem eu sou. Harrison soltou o ar. Essa é a parte que descobriremos juntos. Antes que ela pudesse responder, um alarme ecoou sobre suas cabeças. Code Blue Sala de Recuperação. 4. Os olhos de Harrison se arregalaram. É o meu quarto. Ava girou em direção ao corredor. O monitor do capitão, o mesmo que ela havia estabilizado mais cedo, acabara de entrar em linha reta. E sem esperar permissão, sem hesitação, sem medo, Ava correu. Ela disparou pelo corredor, os sapatos batendo contra o chão polido do hospital. As luzes acima, formando riscos, como lembranças do campo de batalha que ela nunca quis reviver. Enfermeiras abriram caminho instintivamente. Residentes tropeçaram tentando sair da frente. Até os auxiliares congelaram enquanto ela passava como um raio de precisão controlada. Sala de Recuperação 4. O quarto de Harrison. O mesmo homem que minutos antes disse a ela que ela merecia paz. O mesmo homem cuja vida ela puxou de volta do abismo, apenas com instintos cicatrizes e uma técnica que não usava desde o Iraque. Ela chegou ao vão da porta e o som foi a primeira coisa que sentiu. O agudo e penetrante alarme de um flatline, um grito monotônico, uma sentença de morte. Ava empurrou a cortina com força. 2 residentes já estavam ali atrapalhados sobre o corpo dele, tentando administrar medicamentos, ajustar as pás, ressuscitá-lo, tentando e falhando. Ava, não um deles, começou, mas ela não ouviu. Já estava ao lado de Harrison, os dedos no pescoço dele registrando o menor calor, o mais sutil resquício de atividade elétrica sob a pele. Não era um pulso, não era vida. Era uma chance, uma única chance, e ela se recusava a desperdiçá-la. Ela passou por cima do residente em pânico, pegou as pás do desfibrilador e ajustou o ângulo alguns graus, mas graus que importavam. Afastem, murmurou. Eles a encararam. Enfermeira, você não pode! Afastem, ela ordenou. O choque disparou. O tórax de Harrison sacudiu, mas o monitor permaneceu em linha reta. Um dos residentes engoliu em seco. Declare óbito. Ava nem piscou. Não. Sua voz era baixa, calma e inabalável. A mesma voz que usara na noite em que manteve a artéria de um fuzileiro fechada sob fogo inimigo, enquanto morteiros esmagavam o vale ao redor deles. Ela ajustou as pás novamente.
Desta vez, estendeu o braço por baixo da cama, ergueu o braço dele e o reposicionou para alterar o trajeto de condução do impulso, algo que apenas médicos de combate aprendiam, algo que nenhum livro de medicina civil sequer mencionava. Ela olhou para o residente e assentiu. De novo. Sim, senhora. Novamente. O choque disparou. Um segundo choque e então um lampejo na tela. Apenas um lampejo. O menor sinal de desafio elétrico. Ava inclinou-se mais perto a poucos centímetros do rosto dele, como se apenas a presença dela pudesse puxá-lo de volta ao mundo. Vamos, capitão, sussurrou. Eu não te salvei uma vez para te perder agora. Outro lampejo. Depois 2. Depois um ritmo fraco frágil. Um batimento cardíaco recém-nascido, tremulando de volta à existência. A sala ficou em silêncio. Os residentes a encaravam como se ela tivesse dobrado as leis da medicina com as próprias mãos. Harrison arfou baixinho, as pálpebras tremendo, o peito voltando a subir. Ava recuou, a respiração trêmula, as mãos cobertas de suor. Os residentes olhavam para ela como se fosse algo entre um milagre e um mito. Ava, sussurrou, um como você. Ela não respondeu. Não precisava. Ela puxou o ar com dificuldade, o peito levantando com algo grande demais, pesado demais, enterrado por tempo demais. Os olhos de Harrison abriram por um segundo, apenas um. Mas naquele segundo, ele olhou para ela como se fosse a única coisa estável no mundo. Como se soubesse que ela o salvara 2 vezes. Como se alguma parte dele se lembrasse do Iraque, lembrasse da voz dela gritando seu nome através de poeira, sangue e caos. Lembrasse dela arrastando-o para fora de uma zona de morte, com estilhaços na própria perna. Os lábios dele se moveram. Um sussurro áspero, Ava. Mas o esforço o puxou de volta para a inconsciência, e as pálpebras se fecharam de novo, desta vez, em paz, não dor. Ava levou uma mão trêmula ao peito. Cada respiração ardia. Cada instinto dizia para ela desmoronar. Cada memória dizia para fugir. Mas ela ficou ali viva, observando o batimento que ela resgatara pulsar de forma estável no monitor. Ela não percebeu o cirurgião atrás dela. Não ouviu os passos suaves. Não sentiu a mão pairando sobre seu ombro, até que ele falou muito baixinho, muito sinceramente. Você não salvou apenas meu filho, ele sussurrou. Você me salvou. Os olhos dela arderam, a garganta fechou. Por anos ela carregou culpa como armadura. Agora alguém lhe se entregava algo diferente, algo que ela nem tinha certeza de merecer. Reconhecimento. Gratidão. Um lugar ao qual pertencer. Quando ela finalmente se virou para ele, a voz saiu quebrada. Porque as pessoas continuam me agradecendo por sobreviver, sussurrou. Porque sobreviver, ele disse gentilmente, também é um ato de coragem. Ava olhou novamente para o monitor, para o batimento de Harrison ficando mais forte, e algo dentro dela mudou. Não cicatrizado, mas não mais escondido. E agora o momento que define o seu final. Se esta história te tocou, por favor, inscreva-se. Eu não peço isso à toa. Seu apoio é a única razão pela qual histórias como a da Ava existem. Se você ainda está lendo, estou pedindo do fundo do coração, inscreva-se antes de sair. Não perca a próxima história.